Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de quinta-feira, 2 de novembro de 2023, para fornecer mais uma atualização seguindo todos estes eventos do RVGCR. Agradeço a toda essa comunidade maravilhosa que está no meu canal acompanhando essas informações junto comigo e aqui através da minha pessoa, desde o início, e todos os novos irmãos que na extensão dessa grande recomendação do algoritmo do YouTube, vem me conhecendo, vem se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado pela companhia de todos. Eu faço votos que essa família cresça sempre, meus amigos, que sejamos cada vez mais milhares e milhares de pessoas bem informadas, com uma informação de uma realidade que está precedendo sobre um mundo caótico, mas de uma forma extremamente positiva, relativamente dentro de um plano extremamente esperançoso para essa nossa humanidade. Eu creio nisso, eu creio nessas informações que alguns desses eventos estão sendo dispostos e tudo que nós estamos vendo, né, já é a indicação de uma reinicialização global. Eu acredito, meus amigos, que temos muito mais do que o dinheiro nesse momento e nesse caminho. E o conhecimento disso nos levará a instâncias muito maiores da nossa vida do que a instâncias que se resolverão com a parte financeira. As pessoas, né, nesse momento, meus irmãos, às vezes, né, não entendem algumas coisas, né, ou às vezes a gente é pego diante de um propósito de dificuldade ou alguma outra coisa assim que nós estejamos passando em nossa vida, não é mesmo? Aí às vezes a pessoa vem para aqui no meu canal, o que eu estou fazendo aqui, né? Ouvindo esse cara falar aí desse lado, o que isso vai me acrescentar? E relativamente, amigos, nós temos que entender algumas coisas, né? Propósitos e princípios. Eu também não sabia, né? Se serve de consolo em algumas coisas. Eu também não sabia que se daria certo, né? Eu ter entrado no YouTube e trazer informações para uma comunidade. E relativamente tinha dias que eu estava gravando, lendo as informações que eram próprias do meu dia a dia, né? E que eu contemplava essas informações, sempre contemplei de forma positiva, agraciando a boa vontade dos provedores, a coragem deles em apresentar algumas coisas que iam totalmente contra a maré, e algumas dessas coisas são apresentadas de forma heróica por essas pessoas até hoje. E são assuntos de tanta relevância global que não podem ser apresentados em meio até como essa plataforma digníssima que é o YouTube. Bom, amigos, nesse caminho estava eu, né? Vinha gravar diversos dias e pensava, né? Qual o propósito? Será que isso pode dar certo? Isso pode ser legal? Será bem aceito pela comunidade? Pois não era só no dinheiro, né? Eu também pensava logicamente penso até hoje e continuo pensando na monetização do YouTube, mas naquele tempo um propósito era maior que isso, era entender esse cenário e saber se ele seria útil a uma sociedade, a um conjunto de pessoas. Bom, irmãos, não sabia eu, mas hoje em dia, né, somos mais de 24.100 inscritos atualmente. O que seria isso se não um sucesso, não é mesmo? Então eu considero o sucesso. Às vezes, nós não sabemos porque nós estamos ali, naquela situação, ou o que devemos fazer realmente. E as provações vêm, as coisas acontecem para nos certificar de que aquilo que nós estamos fazendo é certo. As respostas às vezes não são imediatas, né, meus amigos? Mas elas vêm conforme o tempo que Deus
preparou para que aquilo viesse até você. E quando há essa confirmação, é muito bom, porque você entende o propósito. E às vezes esse propósito vai longe do que você pensa. No meu caso, por exemplo, eu tinha a oferta de ganhar também diante de um trabalho. Estava eu prestes a entrar numa empresa, né, que aborda conteúdos, treinamentos, coach, aperfeiçoamento pessoal, moral, ético, né? E estava eu prestes a entrar aí e não ia ganhar mal, não, gente. Sinceramente, eu ia entrar com um salário de mais ou menos uns 2.500 por mês. Mais um benefício de um vale aí beirando os R$ 500 e mais uma comissão, né? Também diante de negócios realizados. Então, eu poderia chegar aí a mais que 5.000, né? Trabalhando bem. Mas, irmãos, não é o dinheiro que tem que movimentar as pessoas. São os princípios, são os valores. E relativamente, às vezes, não é o que vai fazer você feliz ou o que vai deixar você bem, mas é o caminho que você também pode servir a Deus. E isso é importante. Nós temos que nos sentir felizes com isso. Eu me sinto. E graças a Deus não me arrependo da minha escolha, né, de não ter partido para outras coisas que antes de eu estar na plataforma poderiam ter influenciado a minha estadia aqui ou não, né, até hoje. E agradeço a Deus por apresentar esse caminho. Não devemos fazer as nossas negociações e basear a nossa vida somente no dinheiro. Não é mesmo, meus amigos? Essa foi uma aprendizagem pessoal. E às vezes nós não sabemos o motivo de estarmos naquele devido momento, ou naquele devido sofrimento, ou passando por aquela situação, mas, né, a gente sempre entende. E basta dar tempo às coisas, né, e entender os propósitos de Deus para nós. Amigos, é uma reflexão, né, que eu faço até pelo tempo também que eu acompanho estes eventos do RVGCR. Isso há anos vem se concluindo diante de uma etapa muito positiva em que estamos agora. E eu não digo positiva para um país ou outro, mas embora todos esses conflitos, está positivo para o mundo inteiro. É um caminho de uma reinicialização que não está nas mãos dessas elites, que tirou-se das mãos dessas elites. E tudo isso faz parte de um processo de reflexão pessoal das pessoas também, acompanharem conteúdos como esse ou não. Eu vejo uma tremenda vitória, né, nesse canal. Agradeço sempre as pessoas que estão aqui. Quero que sempre esse canal continue crescendo. Quanto mais inscritos, melhor, logicamente, para qualquer canal, não seria diferente com o meu, né, meus amigos? Os likes nos vídeos são muito importantes. Comentário deixa sempre uma posição das pessoas sobre os eventos, ou sobre a minha própria pessoa que está aqui, ou sobre a reflexão amável de cada irmão, que às vezes até me emociona em ver, né? Saber que relativamente existem pessoas que têm uma mesma consciência parecida, isso é muito legal, é importante. Fico feliz em ver isso, né? E se o irmão gostar do conteúdo, essa é a forma de nós conversarmos aqui, e eu venho fazendo isso há 2 anos e meio mais ou menos, né? Espero que as pessoas compreendam esse evento, como eu venho observando também através dessas leituras. E através disso, meus amigos, esse cenário, né, que se apresenta através dessa nossa quinta-feira, a partir da tarde, ele vem colocando algumas questões sobre este início de novembro, né, que eu espero muito que se dissolvam todas essas coisas, né? Nesse cenário, desde ontem, comissários de pagamentos em Nova York estão se manifestando, anunciando que tudo acabou.
Há dinheiro em todos os bancos e em breve todos os códigos estarão inseridos. Dizem que na América do Sul a Colômbia já tem liquidez. Isso já está sendo dito há alguns dias. Esperamos que essas informações sejam verdadeiras e esperamos também que gestores de folhas de pagamento nos Estados Unidos da América e seus nomes façam uma declaração ousada e pública. O Iraque assinou um novo acordo com a China, e isto é chamado de Acordo Quadro Iraque-China. Basicamente, a China rejeita inicialmente todos os projetos de petróleo, gás e petroquímicos que surgem no Iraque. Você provavelmente sabe que existem outros acordos que não são mencionados no artigo, como a transação do Petro-Renminbi. Estamos assistindo a uma reforma nos setores de petróleo, ouro e prata. Estes setores do mercado criam a base para os padrões de preços do resto do mercado. Atualmente, os dois maiores países produtores de petróleo do mundo estão mudando para moedas locais para o comércio. Iraque e Arábia Saudita estão atualmente no processo de fazer essa transição. A transição do petrodólar para o petro-renminbi para o comércio de petróleo, o processo irá começar. O impacto da lateralidade de nossa negociação de moeda em sua própria moeda em todo o mundo. Anúncios de sistemas de pagamento eletrônico adotados pelo governo e procedimentos de aplicação de pontos de vendas eletrônicos. Referente ao Iraque, eles foram ao caixa eletrônico. Al-Rashed anunciou o aumento nos salários dos aposentados em 100 mil dinares. O dinheiro começou a fluir para o Iraque. Fora isso, próximas reuniões com gestores de patrimônio. Por favor, juntem-se a nós. Essa bênção celestial e essas notificações têm que sair. Continuaremos a orar até que finalmente sejam recebidos e manifestados em nossas vidas. Continuem orando, isto é muito próximo. Bênçãos a todos. Disseram-me que se não recebêssemos até terça-feira, 31 de outubro, poderíamos estar recebendo na quarta, 1º de novembro. O Fundo de Recuperação e Compensação será distribuído aos idosos nos Estados Unidos da América com 65 anos ou mais a partir deste final de semana. O aumento salarial da Segurança Social deverá refletir-se no pagamento normal. Taxas de juros bancárias estão vinculadas ao câmbio. Telas das centrais de resgate estão exibindo taxas de juros mais altas. Titulares de ZIM deverão ir a um centro de resgate. Poderão conectar bancos ao cartão Quantum. Funcionários do centro de resgate com quem você trabalha receberão 0,02 sobre a transação e não sairá do seu dinheiro. Centros de resgate oferecem taxas de juros mais altas que os bancos. Pretenda entrar em contato com o representante do banco dentro de 1 ou 2 dias para responder qualquer dúvidas que possamos ter. Bancos e economia. O dólar desaparecerá em breve. Dizem alguns especialistas financeiros o que irá substituí-lo e que irá mudar o atual sistema financeiro. Além disso, o que é a Reserva Federal e como a América vai lucrar com tudo isso. Descubra tudo isso. As pessoas não entendem o que está acontecendo com as notas IN e por que elas ainda têm valor mesmo depois de serem retiradas. Isso porque mentiram quando tiraram de circulação. O edital utilizado para retirar a moeda de circulação afirmava que os títulos não podem ser anulados e, portanto, são nulos. Um ex-banqueiro fornece informações.
Frank também compartilhou notícias sobre o dinar iraquiano. Frank diz que a coisa mais importante a lembrar foi que os Estados Unidos da América recebeu as taxas de câmbio do Banco Central do Iraque durante a recente visita da delegação iraquiana a Nova York. O que mais gostamos também que foi partilhado foi que Al-Sudani disse aos iraquianos também que o novo sistema financeiro estará em vigor dentro de uma semana. Isso significa que devem estar adotadas novas taxas de câmbio internacionais. Não há como evitar isso. O Banco Central do Iraque irá agora atribuir a sua taxa de imposto ao povo, porque os empreiteiros já têm e estão fazendo a obra pelo preço prometido. Os bancos iraquianos também o têm. Taxas de câmbio nova estão chegando, foi dito pelos bancos. Disseram que o pagamento da HCL vence essa semana. Há muitas novas notícias. Estamos aguardando a reavaliação, já desde ontem. Não podemos nomear as fontes e a linha do tempo é real e muito limitada. Onde costumavam a ser anos, meses e semanas, parece que estamos em uma linha do tempo de dias, horas, minutos. Então fique sintonizado. Obrigado pelo conhecimento de todos esses eventos. Paz e segurança chegarão em breve a todos, tenham certeza de que tomarão a decisão certa ao se tornarem participantes. Quando paymasters de obrigações africanas receberão e-mail a todos os detentores de obrigação a quem a obrigação foi comprometida. Gostaria de confirmar se isso é válido. Dependendo do número de alterações de conta bancária desde o último envio, certifique-se de que os dados da conta bancária do titular estão corretos. Instruções claras e definitivas sobre o que exatamente acontecerá no mercado em que um pagamento for concluído, motivando toda a comunicação para incentivar e incentivando também os detentores de títulos ao redor do mundo a permanecerem calmos, dizendo que estamos quase lá. O exemplo do NDA é o que todos devem assinar antes do pagamento. Detentores de títulos no mundo todo, e principalmente do continente africano, têm que esperar ainda. Nenhuma das opções pode violar o NDA. Todos os aspectos inovadores dos títulos devem implementar para motivar, inspirar, acalmar, tranquilizar. A confiança está apoiando neste importante processo. São os atos humanitários básicos para tranquilizar todos esses detentores de obrigações. Parece que o Tesouro dos Estados Unidos da América já tem uma taxa de câmbio para o dinar. E em vez de usar a taxa de câmbio para beneficiar o Iraque, eles querem usá-la para economizar todo o dinheiro que está no Federal Reserve. Neste momento, eles não querem beneficiar o dinar iraquiano. Mas sim, entregaram ao Tesouro dos Estados Unidos da América a nova taxa de câmbio que eles concordaram através do RV, quando foram para a América na semana passada. É por isso que todos nós estamos tão entusiasmados. Eles sabem que isso acontecerá em breve. Nossas autoridades federais estão pressionando para que essa liberação aconteça agora, porque conseguiram o que queriam. Cada vez que observo os mercados e leio o que está acontecendo no Iraque, parece inevitável que o Iraque terá que fazer algo em relação à taxa de câmbio. Estou aqui. Esta é a lacuna entre os mercados paralelos e fixos e está realmente começando a ficar fora de controle. Estou ciente que o Sr. Al-Sudani anunciou que tomará medidas. Agora Al-Sudani esteve na Casa Branca para conversar com Biden.
E acredito que isso foi ontem. Quero saber se o governo Biden, disse ele, né? Quero saber se o governo Biden vai fazer alguma coisa para ajudar a situação no Iraque. E o governo poderia ajudar a inundar os seus papéis com dólares americanos, o que reduziria o valor do dólar e aumentaria o valor do dinar iraquiano, ou poderiam dar a volta por cima e aumentar a taxa de câmbio. Eu quero deixar bem claro para todos: o dinar não voltou ao câmbio. Ainda não foi negociado em câmbio. Sim, quando você vai para o Forex, existe uma taxa de referência para o dinar, mas está vinculada ao Banco Central do Iraque. E isso é uma coisa extremamente positiva, muito considerável, que as taxas do dinar existem. No entanto, ainda não há funcionalidade na negociação para compra e venda. Hoje, finalmente ouvimos as autoridades iraquianas, e elas disseram que a reunião com a Organização Mundial do Comércio ocorreu muito bem e esperamos os anúncios nos próximos dias. Estou dizendo que estão fazendo isso. Obtive isso de várias fontes. Frank também compartilhou algumas notícias muito legais do Iraque. Confira tudo isso. E continua reforçando que o Tesouro recebeu a taxa de câmbio do Banco Central do Iraque quando a delegação do Iraque visitou recentemente Nova York. Agora, o Banco Central do Iraque vai atribuir a taxa aos seus cidadãos? Porque os empreiteiros já têm. Eles já estão trabalhando com a taxa prometida. Os bancos do Iraque já têm isso. A nova taxa de câmbio de forma global está chegando. Pessoal, devemos ter um pouco de paz e segurança em breve. Portanto, tenham certeza de que tomaram a decisão certa ao participar. Amigos, essas informações fazem parte desse primeiro quadro que reuni a partir dessa tarde, com uma indicação bastante singular, né, sobre esses assuntos e sobre estes eventos. Também tenho aqui mais um trecho de uma inteligência fortíssima, meus amigos, que eu gostaria de trazer aqui ao nosso conhecimento, certo? Aqui estão algumas conclusões das notícias que circulam sobre onde estamos agora. Por favor, façam sua própria pesquisa a seu critério. A Arábia Saudita deixou oficialmente de vender petróleo em dólares americanos desde ontem. O dólar americano já não é totalmente utilizado para petróleo. O cenário está preparado para que o dólar americano se torne globalmente obsoleto. Ninguém usará o dólar americano internacionalmente. Nessa longa jornada de confusão, frustração, tristeza, raiva, diminuirá a partir das 18 horas. A partir daí começa a nossa jornada. Nossa paciência será finalmente recompensada ao embarcarmos no futuro que todos imaginamos e valorizamos em nossos corações. Continuamos a lutar pelos nossos filhos, netos e gerações futuras. Isso significa que a distopia desaparecerá magicamente. Claro que não, mas você eventualmente deixará claro que estamos no caminho certo para o mundo que Deus planejou para nós desde o início. Isso, por si só, deveria ser emocionante. Você está se preparando há muito tempo sobre o que desejamos alcançar no futuro próximo. Você também aperfeiçoou cada momento ao revisar o plano perfeito repetidamente em sua mente. Todos os obstáculos serão removidos e sua manifestação finalmente se tornará realidade. Esperamos que o Iraque e os Estados Unidos da América anunciem as novas tarifas e completem o RV. Se o Iraque divulgar as taxas hoje, serão divulgadas depois das 18 horas. Digo isso por vários motivos, com informações de diversas fontes conectadas.
Os Estados Unidos não podem mais comprar petróleo com moeda fiduciária, o RV está chegando. Todos os dinares iraquianos são mantidos em reservas na maioria dos países, então liberá-los antes disso é óbvio. Humanitários, filhos de Deus, estão postos. Nós somos os escolhidos. Somos o futuro da humanidade. Deus escolheu por uma razão. Desejo a todos o melhor na vida. Espero que estas bênçãos sejam derramadas. É amplamente conhecido que 21 grandes países se recusam atualmente a usar o dólar americano para o comércio de petróleo. Rússia, China, Índia, a Alemanha, França, Reino Unido também deixarão de aceitar. O prazo estava marcado, para não aceitar, era a partir de 31 de outubro de 2023. Com essa nova transição, esses países deixarão de comprar títulos que não podem ser utilizados para o comércio de petróleo e terá início a transição para uma nova moeda da reserva. Como resultado, espera-se que grandes quantidades de dólares mantidos em contas offshore fluam para os Estados Unidos, representando uma séria ameaça ao sistema monetário dos Estados Unidos da América. Um sinal importante desta crise iminente foi o anúncio da China da sua intenção de suspender as compras de títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América, o que levou a Reserva Federal a aumentar a sua taxa de impressão de dólares da taxa atual de 85 bilhões de dólares. Espera-se que a catástrofe iminente exceda a escalada da quebra do mercado de ações da década de 1930 e envolva muitas pessoas que desconhecem isso em potencial. Essa situação prevista para culminar a partir de 31 de outubro está se aproximando rapidamente de um ponto de viragem crítico, com implicações de longo alcance para a economia dos Estados Unidos da América e para a estabilidade financeira global. Assim que ocorrer a correção do mercado de ações, metais preciosos que subirão inabalavelmente, em que se baseará a nossa nova moeda, o padrão ouro. Todas as ferramentas de apoio ao novo sistema financeiro estão operacionais e em fase de conclusão. SOFR, ISO 20022, Basileia III, Protocolo 20. O melhor ainda está por vir. Os bancos centrais restantes do G7 estão falindo um após o outro. Atualmente, os rendimentos das obrigações estão aumentando rapidamente devido à desvalorização de moeda. Isso levará ao colapso desses ativos financeiros inadimplentes nos bancos e a transição para a ISO 20022 está progredindo. Preparem-se para o Armagedon financeiro. Ninguém pode impedir o que está para acontecer. Amigos, essa é uma indicação também bastante proveitosa, uma leitura minuciosa destes textos, assuntos que eu, com muito carinho, atenção, exploro e desejo trazer a essa comunidade que me acompanha, que cresce cada dia mais, que é antenado no meu canal e também antenado nessas notícias. A quem gosta de ver essas informações, eu saúdo, meus amigos, e agradeço. Sei que não é um conteúdo fácil de se acompanhar, ainda por cima, com uma pessoa que talvez passe as informações como eu passo, né? Porque para alguns eu talvez possa não ser uma pessoa direta, possa não ir direto ao assunto e outras coisas, mas eu também conto, com uma grande intuição que me rege, meus amigos, e eu deixo essa intuição fluir. São coisas que eu acabo colocando por cima da minha essência pessoal, essência de ser humano. São aquelas coisas que nós chamamos que são mais fortes do que nós, não é mesmo? Eu acho que é a nossa intuição. E a minha intuição, às vezes, diz, para dizer várias coisas às pessoas. Eu acredito, meus amigos,
que todos nós temos experiências, que todos nós temos provações, passamos por provações diariamente e devemos dizer às pessoas, né, a quem consegue esses espaços, dizer às pessoas, né, eu saúdo essa comunidade que está aqui, que a essas pessoas que vêm aos meus comentários, né, que de uma forma muito amável sempre me enaltecem, às vezes me colocam em posições que o irmão Danilo Sérgio não é nem merecedor. Eu agradeço muito toda essa comunidade. Continuo desejando a todos vocês uma excelente quinta-feira. É o que eu gostaria de trazer aos amigos que acompanham o meu canal, é o que eu separei nessa tarde. Espero voltar mais tarde com novidades, né? Estão saindo bastante indicações dessas informações legais sobre os provedores e a constância dessa informação também deve chegar aqui ao meu canal e a vocês, meus amigos. Então, estou nesses fluxos, né? Estou apresentando sempre essas informações quando forem possíveis e convido a comunidade sempre a estar aqui, continuar se inscrevendo no meu canal, deixando o like, deixando seu comentário e ativando o sininho das notificações. Um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Continuem tendo uma excelente quinta-feira abençoada. Em nome do nosso Senhor Jesus. Tudo de bom, meus amigos. Tchau, tchau.